Mas enfim. Mas é até um comentário interessante que você fez, né? Quando num dos vídeos que você falou, acho que é quando o Agamenon ele faz um discurso lá pro pessoal e aí ele meio que e aí demonstra lá que ele tem um cetro e aí o cetro foi feito por Zeus e aí isso daí Sim. denota que sei lá ele tem ali o cargo que ele ocupa é meio divino, né? Tipo assim, foi entregue a ele pelos deuses. Então ele é um meio que assim, ele tá mais próximo de todos os mortais dos deuses é ele ali, né? E ele tem aquele cargo de rei por causa disso. Né? A gente pode implicar esse tipo de coisa. Mas essa noção era muito viva assim na Grécia. Isso daí só foi acabar, não só na Grécia, né? Em todas as civilizações ali daquela época era tudo mais ou menos assim. O rei ele era meio divino mesmo. O aspecto simbólico do texto do Homero grita pra gente assim, só que de um jeito muito fluido, né? Não é forçado esse negócio do cetro. Olha, você não precisa explicar nada, né? Ele recebeu o cetro e é por isso que ele é o cara que está comandando tudo ali. Você não precisa explicar muita coisa, né? Apesar do pessoal ter feito mais textos para tentar compor a história, o pano de fundo aí e tal, explicar a coalizão, né? Mas, por exemplo, olha que curioso, o Menelau ele era o rei de Esparta, né? Então aí pertinho ali tinha Micenas, tinha Argos, esses nomes todos são citados. E eu fiquei pensando assim, né? Até foi isso que eu perguntei pro Panda. Falei, cara, explique em algum momento ali por que esses caras todos estão tão juntos ali com Agamenon. Como é que ele fez essas coalizões? Né? Porque eu tava esquecendo da história do juramento da Helena. Tava esquecendo completamente. Aí o Panda que me lembrou. E depois a minha saga foi tentar descobrir onde é que tava isso, né? Porque no texto não tá. Então, enfim, essas coisas todas que ele não explica, que ele não põe na história, ele não compõe, ele vai dando algumas dicas assim. E eu acho que é muito daí que o pessoal que escreveu depois acabou tirando assim, né, exagerando, sei lá, usando aquilo como ponto de partida para escrever livros, né? Como, por exemplo, a relação do Paris com a Afrodite já é suficiente, parece, para você ficar imaginando o que teria acontecido antes e tal, né? Se você vê a relação dos dois, você já não consegue ter um vislumbre assim? Se alguém te falar, assim, ó, sabe quem é a Afrodite? A Afrodite é essa mulher aqui, essa deusa aqui do amor, da sedução e dessas coisas aqui. Tá. Aí tem o Paris, que é um cara bonitão associado a ela. Tá? Ele não é filho dela, nada, ele é associado a ela. Eles têm uma parceria de algum tipo aí. Aí ele casou esse cara justamente com a Helena, que era a mulher mais bonita de todas. Como é que ele conseguiu fazer isso? Depois que alguém te explica a história anterior, né? Do Paris com do pomo da Discord lá. Aí você faz todo sentido. Fala, talvez você não fosse inventar uma história tão complexa assim, né? Mas alguma coisa você ia conseguir bolar. Até porque a relação que os deuses têm na própria Ilíada com os humanos é mais ou menos desse tipo. Né? Você vê que os deuses, eles são quase que tudo a mesma coisa ali. A Afrodite, ela destoa um pouco deles. Mas se o Ares é o deus da guerra, ele não faz grande coisa lá. O Apolo, esse cara das flechas que manda as epidemias, tem mais alguma coisa ali. O deus que destoa de todos os outros é o Zeus. Ele faz quase tudo que ele quiser. Ele faz quase tudo que ele quiser. E os outros têm medo dele. Mas, em geral, eles são como humanos, né, com os mesmos problemas, eles têm brigas internas, eles têm medo, eles sofrem, né, sofrem até fisicamente. E a relação que eles têm com os humanos não é por causa da qualificação que é dada para eles. Apolo, deus do não sei o quê. Ares, deus do não sei o quê. Não, não é assim que eles interagem. A interação mostra mais pra gente sobre os personagens que buscam os deuses do que sobre os deuses. Tá ligado? Então, se você pensar nisso, é só você ler a Ilíada. Peraí, isso aqui diz mais sobre o personagem que busca o deus do que o deus. O deus tem esse nome, mas isso aqui tá falando mais sobre o personagem. Quando você vai, então, para a relação do Paris com a Afrodite, você consegue supor um monte de coisa já. Como eu disse, talvez você não ia acertar a história, né, que inventaram depois.
mas você ia ter bons palpites sobre isso. E em partes porque ele consegue, através do simbolismo dele, construir essas coisas pra gente ali. E às vezes você nem percebe que você mergulhou no texto dele, mesmo sendo um texto tão antigo, né? Porque as coisas são muito parecidas com as de hoje. Eu até rascunhei alguma coisa aqui para escrever, mas eu acho que ia demorar demais para fazer isso aqui na live. Então eu vou fazer um vídeo separado sobre isso depois.